de trazer, plantar uma sementinha sobre a importância da capacitação, da estrutura de governança, de trabalhar gestão de riscos e do que isso traz para a população. Primeiro a gente vai falar para onde que é o ponto. Então, o que faz uma das funções dos vereadores? Eu busquei essa imagem aqui do Senado, né? Vereador vem do verbo verear, zelar, vigiar pelo bem-estar da comunidade. E dentre esse monte de funções que estão entre os vereadores, está a fiscalização, né, que vocês fazem por meio dos tribunais de contas, tanto municipal quanto estadual, certo? Eu sei que tem poucos tribunais de contas municipais, né? Principalmente Rio, São Paulo e alguns outros poucos, sem muita atuação, mas principalmente pelos tribunais de contas estaduais. Mas a lei, a Constituição, desde o artigo 70, ele traz como funciona a fiscalização pelos órgãos. Então, a gente tem o Tribunal de Contas da União, na parte da União Federal. Não precisa ficar tirando foto, eu mandei todos esses slides para a Tainá, tá bom? Então, é só entrar em contato com a organização que vocês têm todos esses slides. Então, a própria Constituição, desde o artigo 70 até o 75, eles tratam dessa parte de fiscalização. Como é que é? O parágrafo único do artigo 70 traz que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos e pelos quais a União responda ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, até o sistema S, empresas privadas que estejam gerindo dinheiro público têm que ser fiscalizadas. Então, entra a Assembleia Legislativa, juntamente com o Tribunal de Contas, que vai fazer essa fiscalização de qualquer pessoa física ou jurídica que tenha gestão de dinheiro público. E no artigo 75, vem trazendo que, por similaridade, essa organização ela traz também para os tribunais de contas estaduais do Distrito Federal e também os tribunais e conselhos de contas dos municípios. Então, tudo que eu vou falar aqui, vou tratar do modelo do TCU, mas que ele, por similaridade, até pelo artigo 55, ele se aplica também às assembleias legislativas e aos tribunais de contas estaduais e municipais. Então, o que seria a diferença, primeiramente, de uma auditoria interna para externa? A auditoria interna, ela vem de um sistema de controle interno que, principalmente na parte do executivo e do legislativo, eles têm uma estrutura que parte da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que traz todo o normativo, como funciona, e todos os órgãos, todas as instituições públicas devem ter auditoria interna. E para que ter auditoria interna? Porque a auditoria externa, que são os tribunais de contas, eles não vão entrar nas instituições ou no ente privado ou naquela pessoa física que gere dinheiro público e ele vai fazer a discriminação de todas as fontes. Quem faz isso é a auditoria interna. A auditoria interna, ela vai fazer uma ponte com essa auditoria externa. Tanto que, atualmente, por exemplo, o TCU ele nem faz essa auditoria em todos os lugares. Eles têm um sistema de inteligência artificial chamado Alice, que faz um geralzão, faz a auditoria em todas as contratações públicas e só aquelas contratações mais críticas é que os auditores pegam e vão lá no local para fazer auditoria. Entendeu? Então, além de ter auditoria interna, ainda tem inteligência artificial para fazer a filtragem. Então, é assim perfeito. E dentro da instituição pública? Olhando para a instituição pública, como que é a auditoria atualmente? Nós viemos de uma Constituição de 88 que trazia muito foco em controle. Atualmente, nós temos muito
mudado essa mentalidade, tirado um pouco o excesso de controle, porque controle em excesso sempre haverá falhas, porque leis sempre têm brechas. E a gente vem estruturando a governança pública. E o que é a governança pública? Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar, monitorar a gestão com vistas à condução pública de políticas públicas e prestação de serviços dos interesses da sociedade. Ninguém entendeu nada, né? Então vamos desenhar. O que seria governança, gente? Governança é você usar esses mecanismos de liderança, estratégia e controle, que eu vou mostrar no próximo slide. Que mecanismos são esses? Que é usar gestão de riscos, é usar uma gestão aprimorada, é aplicar a estrutura de governança, programas de integridade, tudo para quê? Para transparência, para que a alta administração faça uma avaliação de cenários de acordo com as demandas da sociedade. De acordo com essa avaliação, ela vai trazer diretrizes, que é essa dirigir, vai dizer para a gestão o que ele precisa fazer em termos de estratégia, e então a gestão vai planejar de acordo com essas diretrizes que foram dadas pela parte da governança. Então a gestão, após planejar, vai executar, fazer o controle para ver se a execução está de acordo com o planejado, fazer as adaptações necessárias e fazer o famoso accountability, que é o que? A prestação de contas de forma responsável com transparência. Então, a governança faz o quê? O pessoal da governança, que é a alta administração, monitora e vê se está de acordo com o cenário, de atender as demandas da sociedade. Isso que é uma estrutura de governança. É isso que está falando nesse decreto aqui. É isso que o modelo do TCU traz. Então, esse desenho aqui, que é até um modelo baseado, adaptado do TCU, que vem dizendo, é o quê? É estruturar a organização de modo que as demandas sejam avaliadas pela sociedade, por todas as partes interessadas, e que toda a gestão, toda a organização trabalhe de acordo com isso, com essas diretrizes e sejam. Então, isso aqui, lógico, isso aqui merece horas de debate para a gente conversar e entender o que é governança, mas a estrutura de governança, ela faz com que toda a organização trabalhe em função de prestar um serviço adequado às demandas da sociedade, ou seja, ao foco necessário, que no caso a gente faz o foco na sociedade, como servidores públicos. E aqueles mecanismos de governança que a gente falou, usar mecanismo de estratégia, liderança e controle, são esses daqui. Liderança, estabelecer um modelo de governança, promover integridade, promover capacidade de liderança, ou seja, capacitar os líderes. Estratégia, gerir riscos, você priorizar as situações críticas da sua organização, estabelecer uma estratégia, promover a estratégia de acordo com os riscos mais críticos, monitorar o alcance dos resultados organizacionais, monitorar o desempenho, trazer transparência, fazer esse controle. E aí entra a parte da fiscalização. Quando vem a auditoria interna, eles fazem exatamente aquela parte ali. Promover transparência, garantir accountability, avaliar a satisfação de partes interessadas, avaliar a efetividade da auditoria interna. E a auditoria interna passa essas informações para a auditoria externa, que vai fazer relatórios e vai passar para os senhores vereadores analisar os relatórios. Então é importante, por que eu estou trazendo isso aqui? Para os senhores entenderem aqueles relatórios que chegam, as contas, tudo, principalmente a parte operacional, o que os senhores estão avaliando. Diga. Boa tarde. A maioria da realidade dos municípios são prefeituras com uma estrutura reduzida, enfim. E
e a gente vê que às vezes é feito ou nem é feito essa auditoria interna. Quais os mecanismos, quais são os passos que os vereadores devem tomar? Por exemplo, na minha cidade ainda tem sede do Tribunal de Contas do Estado, do Rio Grande do Sul. Mas para municípios ainda menores, quais os mecanismos que os vereadores podem usar quando esse controle interno não está sendo feito ou não está sendo feito da maneira correta no município? Capacitação. Capacite seus servidores. Invista em capacitação. Mudança de cultura, mudança de gestão. Isso aqui é uma mudança de cultura. Isso não vai ser feito em 1 ano, em 2, em 3. Invista em capacitação. Como os senhores estão vindo aqui todo ano e estão se capacitando, os servidores também precisam. E tem vários cursos de graça sobre isso. E agora, se quiser se especializar, tem professores excelentes no mercado, tem redes que dão aulas sobre isso. Então, assim, além disso, a CGU, que é o órgão central do controle interno, eles trazem vários normativos. E no manual de orientação técnica, de orientações técnicas de auditoria interna, define que todos os órgãos que compõem a administração pública, eles têm que ter pelo menos um auditor interno. Se não tiver um setor de auditoria interna, tem que ter pelo menos uma pessoa que faça o serviço de auditoria interna. Só que aí entra uma questão. Serviço de auditoria interna tem 2 serviços. Um é fiscalizar, avaliar o serviço, e outro é fazer consultoria. Então, até para você implementar governança, gestão de riscos, integridade, vocês podem solicitar a consultoria do auditor interno, que é um dos serviços prestados. Então, o auditor interno ele tem que ser uma pessoa extremamente capacitada. Tem que ser uma pessoa que tem que ser capacitada, tem que saber sobre governança muito bem, tem que saber todas as normas internacionais do Instituto de Auditores Internos e Internacionais, e que, inclusive, o Brasil já está aderindo a todas essas normas. Nós temos o Decreto 9205, temos a IN1 de 2016, que já trouxe todas as informações, os conceitos do IIA, que é dos institutos. A gente fala assim, a gente vai seguir normas internacionais, mas o Brasil já aderiu a essas normas. A própria lei de licitações, a nova lei de licitações, a 14133, quando ela fala de modelo das 3 linhas, ela traz exatamente esses conceitos do IIA. E eu vou só adiantar aqui, exatamente para a gente falar do modelo das 3 linhas, porque eu só tenho mais 6 minutos. Deixa eu só falar, é só para mostrar que aqui no cerco, esse mecanismo aqui, olha, ele não precisa ser exatamente isso aqui, isso vai de acordo com a estrutura de cada órgão. O CERPRO, por exemplo, ele mudou um pouquinho. Ele inseriu ali na estratégia a parte de materialidade. Eu não vou explicar muito aqui porque tem pouco tempo. Só para explicar aqui a parte de modelo das 3 linhas, para vocês se enxergarem. Isso aqui é como se funciona dentro de uma organização. Como eu falei, a parte de governança faz avaliação, traz diretrizes. Os órgãos de governança, no modelo das 3 linhas, eles fazem essa avaliação, diretrizes, e eles trazem diretrizes para a gestão, delegando, orientando, trazendo recursos, fazendo supervisão. E a parte de gestão vai pegar essas diretrizes, planejar, executar e planejar com base em riscos. Esse é o grande desafio nosso, mudar a cultura para planejar com base em riscos, implementar uma estrutura de gestão de riscos. E como é que a gente implementa? Tem os gestores de primeira linha, que são aqueles que efetivamente são os gestores que vão fazer o seu processo de trabalho, vão gerir os riscos do seu processo e vão tratar aqueles riscos e implementar os controles internos. No caso, controles internos não é de auditoria, controle interno é mitigar riscos, tá? Tem essa confusão no nome.
E o pessoal da segunda linha são aquelas pessoas de superiores hierárquicos, comitês, que vão dar apoio e garantir que a primeira linha consiga gerenciar os riscos. E como é que vem a auditoria interna aqui? No caso, essa parte de gestão presta contas, mas a auditoria interna ela também entra como um apoio à governança, porque ela também vai receber diretrizes, porque a auditoria interna, ela, apesar de ser independente, ela não é completamente independente, porque ela deve ser ligada ou à presidência, ou ao vereador, tem que ser ligada ao mais alto cargo do órgão. E eles vão fazer prestação de contas também, a governança, mas eles têm que ter esse papel de comunicação com a gestão. Hoje, como é que é vista a auditoria hoje em dia? Ela não chega só lá e isso de acordo com as normas internacionais que o Brasil está aderindo. A auditoria interna ela não chega e só faz avaliação e pronto, acabou. Primeiro ela verifica se o gestor fez a gestão de seus riscos. Se ele fizer a gestão de seus riscos, ele utiliza a base de riscos do gestor para planejar a sua auditoria e os seus achados. Se o gestor não tiver feito, aí a auditoria vai fazer de acordo com o que ela achar. De acordo com os critérios que ela achar mais relevante. Então, a auditoria vai fazer a gestão de riscos, que é exatamente a auditoria baseada em riscos, que é exatamente fazer o planejamento da auditoria baseada nos riscos mais críticos. Então, ela vai basear o planejamento dos seus achados de acordo com os riscos mais críticos. Então, se já tiver gestão de riscos, ela conversa com o gestor para fazer isso. Se não tiver, ela faz a seu critério. Então, tem esse alinhamento, essa comunicação. E isso está previsto no Manual de Orientações Técnicas de Auditoria Interna, que vem do Governo Federal, da CGU. Então, vocês podem conferir, baixar o Manual de Orientações Técnicas. Falando assim sobre auditoria baseada em riscos, isso tudo já parte da política de governança da administração pública federal, que é o decreto 9203. Lá mesmo, no artigo 18, já diz sobre os serviços da auditoria ser avaliação e consultoria e a adoção da auditoria baseada em risco. Então, eu não estou inventando isso na minha cabeça, já tem decreto do governo federal já trazendo essa previsão. Okay? Então, a lógica da auditoria baseada em risco não é só olhar para o presente, como fazer uma mera conformidade de lei. Ela vai olhar o passado, vai verificar ocorrências, vai olhar a solução de problemas do presente e também avaliar melhorias e controles internos e mitigar e prevenir riscos para fazer melhoria de processos, melhoria contínua de processos. Essa é a intenção da auditoria hoje em dia. A função principal, o objetivo principal da auditoria interna hoje é auxiliar a organização a alcançar seus objetivos estratégicos. Então, se o gestor estiver desalinhado com os objetivos estratégicos da organização, a auditoria interna vai realmente cobrar. E se for a sua realidade de auditoria estiver cobrando muito, é porque deve estar desalinhado aos objetivos estratégicos. Ah, mas eu não tenho objetivo estratégico. Faça a capacitação com seus servidores para que desenvolvam um planejamento estratégico. Nós temos aí vários exemplos excelentes na administração pública. Nós temos a CGU trazendo vários manuais, nós temos o TCU trazendo vários manuais. Então, invista em capacitação. Eu ia falar do processo de gestão de risco, mas meu tempo acabou, né? Tá lá, assim, não dá tempo. Mas o processo de gestão de riscos, ele começa com você fazendo uma análise de contexto, identificando, avaliando os riscos, depois prioriza esses riscos e então faz o tratamento desses riscos de acordo com o que for mais crítico. Vou passar aqui rapidinho.
só para deixar essa mensagem aqui para vocês, do famoso Peter Drucker, que eu sou da administração, então um grande gestor do nosso tempo aqui é o Peter Drucker, que ele falou que não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Então, assim, por mais que vocês pensem assim, mas tudo que você falou aí não tem nada no meu órgão, não é a nossa realidade. Gente, prática não é o que deveria ser feito. A gente precisa buscar, olhar para o que deve ser feito, olhar para a estrutura ideal e caminhar naquele sentido. A gente pode não atingir o ideal, mas se a gente buscar aquele sentido correto, nós vamos com certeza melhorar a situação do órgão e da população. Então, assim, busquem capacitação. Eu espero que eu tenha deixado a sementinha sobre governança, sobre o modelo das 3 linhas, sobre gestão de riscos. Busquem falar, lerem sobre isso. Quem quiser, meu contato está ali, eu estou sempre aberta. Eu sou do TJDFT, lá nós temos todos os instrumentos já implementados de gestão de riscos. Eu também fui voluntária na RGB e também faço um trabalho fantástico de ajuda aos prefeitos. Então, assim, busquem essa capacitação, invistam na capacitação dos servidores, porque isso aí muda completamente o cenário de uma sociedade, de uma população, entendeu? Faz muita diferença. Era isso. Obrigada.